Olá, seja bem-vindo ao DC Notícias. Quarta-feira, dia 12 de março. Operação da Receita Federal demonstra resultado superior ao ano passado. E veja ainda nesta edição. Campeonato Esportivo Interbairros vai começar. A Secretaria vem para contemplar e aportar essa necessidade de mais jogos, de mais competitividades entre bairros. 4 carros são apreendidos em Santa Terezinha de Itaipu pela Polícia Rodoviária Federal. Que eles têm como rota de fuga aí justamente esse trajeto rural de Santa Terezinha de Itaipu. E mais, decreto do prefeito Reni Pereira é assinado em Foz para alvará dos bombeiros. É agora, no DC Notícias. Agora há pouco, agentes da Secretaria Nacional Antidrogas, SENAD, do Paraguai, fecharam 2 laboratórios de produção de cocaína na cidade de Presidente Franco, região metropolitana da cidade do leste. Os agentes encontraram grande quantidade da droga pronta para venda. Pelo menos uma pessoa foi presa no momento do flagrante. O SENAD acredita que mais laboratórios clandestinos funcionem na região. A Polícia Rodoviária Federal de Santa Terezinha de Itaipu apreendeu veículos com contrabando. 4 pessoas foram presas. Após 2 semanas de investigações, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação de combate ao contrabando, onde 5 veículos foram apreendidos. 3 deles com placas do estado do Paraná, um de São Paulo e outro de Santa Catarina. Realizamos essa operação no começo da manhã, por volta das 6, ainda estava escuro, né? Nós colocamos as viaturas em pontos estratégicos aí que foram pensados justamente para essa operação, né? Posicionamos tanto na BR quanto na área rural, porque eles têm como rota de fuga aí justamente esse trajeto rural de Santa Terezinha de Itaipu. Com a operação, foram apreendidos 4 veículos carregados com aproximadamente 4.000 caixas de cigarros paraguaios e outro carro era usado como batedor, onde o motorista monitorava os passos da PRF. 4 pessoas foram presas, 3 brasileiros e um paraguaio. A polícia continua à procura de mais um contrabandista que conseguiu fugir durante a operação. Tudo isso será encaminhado aí para a Polícia Federal, né, que vai realizar o inquérito aí por conta dessa situação em flagrante. Amanhã começa a colocação do piso emborrachado em um trecho de 300 metros quadrados da pista de caminhada da Avenida Paraná. A previsão é de que em uma semana o trecho esteja liberado para uso da população. A novidade é para dar mais segurança às pessoas que praticam o esporte no local. A Receita Federal faz várias operações para combater o contrabando e outros crimes frequentes na fronteira. Uma das operações é a fronteira blindada, que já mostra um resultado superior em relação ao ano passado. Em 2013, a Receita Federal apreendeu quase 18 milhões e meio de reais em brinquedos, remédios, perfumes, entre outros produtos do Paraguai. Neste ano, em relação com o mesmo período do ano passado, já foram apreendidos 21 milhões em mercadorias. No âmbito da Operação Fronteira Blindada, nós tivemos um aumento de pouco mais de 10% das apreensões em comparação ao período do ano passado. É um resultado positivo, considerando que nesse período o dólar teve uma alta até acentuada, né? Para revender no Brasil, a pessoa deve ter empresa e pagar impostos sobre as mercadorias trazidas do Paraguai, desde que não sejam produtos proibidos como cigarros. Então, o problema maior que existe nessa fronteira é que as pessoas vão lá, compram quantidades para revenda, ou seja, que caracterizam destinação comercial, e aí necessariamente a Receita Federal precisa intervir, porque essa enxurrada de bens entrando no país, ela configura uma concorrência desleal muito grande com as empresas aqui estabelecidas. O contrabando não paga imposto, então naturalmente isso traz um prejuízo muito grande para a economia brasileira. A Operação Fronteira Blindada combate ao descaminho, contrabando, pirataria e o tráfico de drogas, principalmente nas regiões de fronteira. Os agentes federais trabalham de forma contínua, mas você também pode ajudar denunciando pelo e-mail denunciafoz@receita.fazenda.gov.br ou pelo número 3520-4300. Lembrando que no momento de fazer a denúncia, você não precisa se identificar. Estamos de volta. Você sabe o que é hiperatividade? Eu estou aqui com a Gisele Azambuja, psicóloga, e agora vamos tirar algumas dúvidas sobre esse tema que atormenta tanta gente. Gisele, seja bem-vinda. Boa noite.
A questão da hiperatividade é um assunto que muitas pessoas confundem com outras doenças, né? Mas exatamente o que é hiperatividade? Geralmente nós costumamos dizer que é um trio de respeito, que é a distração, impulsividade e hiperatividade. E o que é isso, né? É uma criança que, a partir que ela entra na escola, a partir dos 7 anos, o sintoma mais importante para os professores ou na própria família é a desatenção, a falta de atenção. E quais são os principais sintomas, ou qual que é os primeiros sinais que a criança demonstra que a pessoa pode identificar se ela é uma criança hiperativa ou não? A partir do engatinhamento, né? Ela não consegue ficar num espaço, os pais não conseguem chamar a atenção, ela é uma criança impulsiva, né? E aí o próprio pediatra pode começar a detectar essa falta de atenção, a impulsividade, porque ela é aquela criança que é destemida, sem medo, né? Mas o principal sintoma é a partir dos 7 anos de idade, quando ela passa a estudar, porque ela não consegue acompanhar, ela é tida como desatenta, como a desleixada. E quais são os tratamentos? Os tratamentos são a terapia de apoio, a família tem que ser apoiada na escola, é um em conjunto, escola, família, amigos, e o principal tratamento às vezes é a Ritalina, mas é indicado para aquela criança que tem excesso de hiperatividade, que ela não consegue concentrar. Muitos neurologistas falam de um cérebro defeituoso, mas é um conjunto, né? Porque a criança é aquela que bate a mão, bate os pés, ela não consegue ficar sentada, né? Ela não se concentra, então automaticamente ela não aprende, ela não consegue reter o aprendizado. E a hiperatividade para adultos, tem uma diferença das crianças ou não? O adulto que já consegue, através dos tratamentos, ele consegue conter a sua impulsividade, ele já consegue mais escolher os caminhos que ele vai traçar no seu dia a dia. Mas o que chama atenção em adultos é a baixa autoestima. Essa pessoa ela vai ser mais violenta, mais agressiva e concomitantemente está paralelo a isso a bipolaridade, que às vezes por trás da hiperatividade, da desatenção e da impulsividade também é um sujeito que contém um transtorno de humor. E como lidar com pessoas que têm hiperatividade? Trabalhar na sua rotina, psicoterapia e muitas vezes o medicamento, né? A mais usada é os antidepressivos e os ansiolíticos, que é a Ritalina. Mas aí tem que ser um acompanhamento gradativo. Psiquiatra, neurologista, um psicólogo. E que o principal de tudo isso é que a família confia no seu terapeuta, no seu médico, para que essa criança possa, ou esse adulto, possa sentir a vontade, né? E muito mais, ele ser amado e ser respeitado, porque a desatenção, o desleixo não é porque ele quer, é porque ele nasceu com um déficit, por isso é o nome, o transtorno de déficit de atenção, né? E que todo mundo, se ajudar e respeitar, ele pode conseguir levar a vida numa rotina adequada. Gisele, muito obrigada pela sua participação. Então fica o recado. Vamos prestar mais atenção nas crianças e também nos adultos para que possa ser diagnosticado no início. O prefeito Reni Pereira assinou um decreto que vai facilitar as novas obras na cidade. O decreto é sobre agilidade na licitação por parte dos bombeiros. Com o foco no desenvolvimento da cidade, autoridades locais de Foz do Iguaçu reuniram-se na prefeitura para assinar um novo decreto em relação à liberação do alvará dos bombeiros. A licença passa a valer para as novas construções. Ontem nós tivemos uma reunião com a bancada e nos pediram, em relação que também são a caixa de ressonância, e algumas questões da prefeitura que precisam ser melhor trabalhadas, até porque a burocracia ela atrapalha o desenvolvimento
de tudo, mas principalmente de uma cidade que nem Foz do Iguaçu. Desde 2012, com o caso de Santa Maria, os bombeiros eram responsabilizados pelas vistorias e aprovação do projeto de prevenção de incêndio no início das obras. A partir do novo decreto assinado pelo prefeito Reni Pereira, a obra pode ser vistoriada e aprovada para ocupação após a construção, responsabilizando possíveis erros ao proprietário e ao engenheiro. Hoje é uma incoerência, faz a vistoria no projeto, se debruça 7 meses no projeto, depois no final da obra novamente vai vistoriar. Então já vai no final da obra, confere o projeto com o que está lá e dá a liberação e a prefeitura já libera o aviso e a conclusão da obra. Nós já no final do ano passado tínhamos facilitado em relação aos microempreendedores individuais e algumas outras facilitações aqui, como na renovação de alvará, e agora com esse decreto nós acreditamos que vamos facilitar em muito a vida de vocês e principalmente a atração de novos investimentos para Foz do Iguaçu. O prefeito Reni Pereira também comentou sobre a privatização do Centro de Convenções e a reforma do Marco das Três Fronteiras. Nessa semana já encerra o prazo de manifestação de interesse do Centro de Convenções. Pelo que nós estamos sentindo da manifestação das intenções, os grupos interessados vão trazer no mínimo 2 eventos de grande porte, de mais de 5 mil pessoas por mês, eventos que nós não temos. Isso vai realmente otimizar a nossa economia. Estamos já em fase final também para fazer ou um processo de manifestação de interesse ou uma concessão do Marco das Três Fronteiras. O Complexo Turístico Itaipu mudou o horário de visita de 3 atrativos. Agora o Refúgio Biológico Bela Vista, o Ecomuseu e o Polo Astronômico, que funcionavam em dias diferentes, agora vão estar com as portas fechadas na segunda-feira e abrirão ao público de terça a domingo. A medida passou a valer esta semana. Mudando de assunto, as temperaturas continuam amenas na fronteira e a estabilidade também. Para o fim da tarde, tempo aberto e sem chuva. Máxima de 33 e mínima 19 graus. E na quinta-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32 e mínima 19. Na sexta, possíveis pancadas de chuva durante todo o dia. Máxima de 32 e mínima 20 graus. Esta semana, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação Condutores e Veículos Estrangeiros. O trabalho insiste em averiguar a documentação obrigatória e regularização de multas para estrangeiros que circulam em Foz do Iguaçu. Depois de 3 meses de inscrições, as competições dos Jogos Abertos Interbairros de Foz vão começar. O campeonato aberto ao público vai ter uma duração de aproximadamente 3 meses em locais esportivos do município. Os Jogos Abertos Interbairros de Foz do Iguaçu vai acontecer pela primeira vez na cidade. E para falar mais sobre o evento, eu converso com o coordenador, Leandro Augusto Batista. Leandro, é a primeira vez que acontece esse campeonato aqui em Foz e qual que é o objetivo? Bom, na verdade é um campeonato inédito, né? Jogos inéditos para nível de estado, né? A primeira vez que acontece no estado do Paraná um evento nessa dimensão, né? A nível de município também. E na verdade o objetivo geral de tudo isso é a inter-relação entre pessoas, esse glamour de confronto entre bairros em diversas modalidades, né? E além disso, né? O cidadão iguaçuense gosta muito de esporte, né? E a Secretaria vem para contemplar e aportar essa necessidade de mais jogos, de mais competitividades entre bairros. Quantas modalidades? São 24 modalidades, né? Incluindo agora nessa última etapa o mountain bike, que serão em 5 etapas, e o triatlon, que é algo inédito e diferente para o nosso município. Quantos inscritos no campeonato? Então, na verdade, a gente tinha uma perspectiva mínima para uma dimensão e um enquadramento pequeno, que eram 1.000 atletas, né? Ou seja, 1.000 participantes, né? Direta e indiretamente. E já ultrapassou as expectativas de praticamente quase 7.000 pessoas envolvidas direta e indiretamente. Os locais dos jogos serão aqui na cidade mesmo? Como que vai ser? Perfeito. Toda a estrutura esportiva, seja ela pública ou privada, vai ser ofertada como a nível de piscinas, campos de futebol, as quadras de futsal, a pista
para o próprio mountain bike já tem uma certa estrutura, né? E as demais modalidades. A questão da entrada, fica aberta à comunidade? Perfeito. Não é cobrado ingresso, quanto também não foi cobrado inscrição para participação, nem taxa de arbitragem, não tem custo nenhum, é só o município que quer participar e prestigiar e de encontro às estruturas. A competição de natação começa neste sábado no Complexo Esportivo do Costa Cavalcante e também a primeira fase de handebol no ginásio Ronaldo Schmidel Nunes, no bairro Morumbi. Esta semana começou o Congresso Internacional de Direito do Centro Universitário DC. O evento conta com a presença de mestres e doutores da Universidade de Coimbra, Portugal, e Roma Tri, da Itália. O 7º Congresso Internacional de Direito da UDC, em parceria com a Universidade de Coimbra, Portugal, e Roma Tri, da Itália, tem como tema principal o direito no Estado contemporâneo. O evento foi aberto com a palestra de O Direito e a Energia no Brasil, apresentada pelo ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, onde foi exposto a realidade do STJ, como dificuldades e as possíveis soluções. A minha ideia, a princípio, ou seja, é transmitir para eles a realidade do nosso, não só do STJ, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça, como do próprio Judiciário. As dificuldades que são enfrentadas, o que pode ser feito para se tentar melhorar, tentar agilizar os processos, e realmente o número deles e a quantidade e a estrutura existente hoje no país inviabiliza uma prestação jurisdicional mais célere. O Congresso oferece palestras com profissionais renomados tanto do Brasil como da Itália e Portugal. Cada participante aguardava com ansiedade uma palestra específica, mas também teve aluno que se surpreendeu com outras palestras. Atualmente, a que está mais a expectativa do Dr. Manuel, que é de Coimbra, que é uma pessoa que tem um currículo muito adiantado, uma pessoa muito bem informada, com vários mestrados e doutorados, mas houve uma que me surpreendeu ontem, que foi a doutora Gisele, e do ministro também, mas a minha expectativa é o Dr. Manuel. No segundo dia de congresso, a mesa foi composta pelo Dr. Manuel Carlos Lopes Porto, da Universidade de Coimbra, Dr. Jamil Banura, advogado e membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família, coordenadora do curso de Direito Alexandra Barpe e professora do Centro Universitário DC, Tatiana Leão Candil. Europa face à globalização foi outro tema apresentado durante o congresso. Mas como é que a Europa responde à globalização? A Europa tem uma história interessante, dominou o mundo durante séculos, tinha colónias, Portugal tinha uma colónia aqui chamada Brasil, na África, na Ásia, tudo isso. O mundo mudou muito, mudou já no século XX, em que havia uma bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética no plano político-militar, e havia na altura a tríade, que era os Estados Unidos, a Europa e o Japão. O mundo no século XXI vai ser diferente, vai ser com o mundo multipolar, em que o Brasil vai ter uma posição importante, a par de outros países emergentes, como é sabido, designadamente a China, a Índia e a Rússia, não é? Portanto, a Europa, perante esta situação, e vai ter uma população, vai ser na casa dos 5%, ou pouco mais da população mundial, tem que competir neste mundo aberto. Dr. Jamil Banura, advogado e membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família, palestrou sobre a diferença sucessória entre cônjuge e companheiro, ou seja, sobre a divisão de bens do matrimônio reconhecido e não reconhecido perante a lei. A tentativa é tratar das diferenças de direito sucessório entre o cônjuge e o companheiro. Por que a lei trata de forma diferente a entidade familiar formada por cônjuges e a entidade familiar formada pela união estável? Dr. Jamil Banura visitou pela primeira vez as Cataratas do Iguaçu e ficou impressionado. É algo de extraordinário. Eu quero me comprometer com você. O dia que eu tiver que desligar a minha luz de casa para guardar aquele patrimônio, contem comigo. A gente fica por aqui, mas continua pela internet. É só acessar o site udc.edu.br. Para ajudar a nossa produção, envie para a gente sugestões ou flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. Até lá!